Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo de hoje, comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o dia da Cruz Vermelha. Olá, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas, aqui na Ubra TV. E hoje vamos abordar um tema relacionado ao empreendedorismo. Vamos conversar com o empresário e comunicador Fabiano Brasil, que vai falar sobre a importância da comunicação nas empresas. Boa noite, Fabiano. Muito obrigado por estar conosco aqui no Papo Certo. Boa noite, Amanda. Boa noite, João. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Uma honra estar de volta aqui ao Ubra TV. Me sinto em casa porque trabalhei muito tempo aqui e é muito bom poder voltar e para falar de um assunto que gosto muito, né, que é comunicação, que é empreendedorismo. Então, uma honra muito grande poder estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, boss, sempre. Obrigado. E você já pode enviar, então, a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080, que o Fabiano vai responder tudo aqui no programa. Nós já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo já está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrá-los que estamos ao vivo também pelo YouTube e Facebook. Bom, Fabiano, qual a importância da comunicação dentro de uma empresa? Bem, né? É bem complexo, né? Falar assim de comunicação de uma forma geral, ainda mais nos dias de hoje, é fundamental que se tenha uma boa comunicação, tanto no dia a dia, começa dentro de casa e, evidentemente, se estende dentro da empresa. É vital, né? Comunicar-se bem dentro de uma empresa é vital. Como empresário, a gente sente muito na pele o quanto a comunicação também não verbal tem muito, né, de interpretação. Porque cada pessoa pensa de uma forma, interpreta de uma forma, porque aí eu puxo um pouquinho, né, de um aprendizado muito legal que eu tive, que é de inteligência emocional, de programação neurolinguística, que aborda, né, num dos seus pressupostos, que cada pessoa é o que é devido à sua experiência de vida e faz o melhor que pode dentro do contexto que está inserido. Quem falou isso, se eu não estou equivocado, foi Charles Swindoll. E essa premissa é, na minha opinião, a que domina todos os lados de comunicação dentro de uma empresa ou na vida de uma forma geral. Desde uma empresa, por quê? Porque geralmente quando a gente contrata alguém, essa pessoa ela vem com uma experiência empresarial de outros lugares que ela trabalhou, de uma forma onde o seu coordenador, né, o seu diretor, abordava determinadas situações com uma certa linguagem, com uma certa forma de explanar aquilo que ele pensa. Nem sempre vai se interpretar da forma como realmente é. E ainda mais quando se trata, no meu caso, que é um empreendedorismo em comunicação, todo mundo se comunica muito, todo mundo gosta de se comunicar muito. E por este aspecto, eu vejo que é vital se estabelecer uma linha de comunicação inicial. E principalmente aquela história, olha, é muito comum a gente ouvir, né? Eu completo ano que vem 25 anos dentro da comunicação, né? De rádio, de televisão. E existe aquela brincadeira da rádio corredor, que é aquilo que a gente ouve, né? Olha, fulano disse não sei o quê. Olha, parece que vai ter demissão, olha, não sei que... Parece que está mudando a nossa direção, né? Lá no Grupo Record, depois que a Record acabou adquirindo, né, a Rádio Guaíba, por exemplo,
houve sempre mudanças, né? Existe um período pelo qual se trocam os diretores, né? Então, há todo um momento de, eu não digo instabilidade, mas de ansiedade, vamos mudar a direção e tal. O que não significa necessariamente mudanças, porque vai se mudar a direção, muda exatamente uma pessoa, né? um diretor, mas não muda a forma como a emissora vai acabar trabalhando, como sempre trabalhou. Dentro do meu negócio, especificamente, eu identifico de que a principal questão da comunicação do qual a gente tenta implementar é a da verdade, a do olho no olho. Eu acredito que isso é fundamental. Não tem que ter enrolação, ter meias palavras para dizer algo. Quanto menos clareza, mais chances de ter problema de comunicação. Sem dúvida nenhuma. E infelizmente, isso acontece. A Rádio Corredor, geralmente, ela é oriunda da falta de comunicação, da falta de clareza. E daí as pessoas começam a pensar já em outras coisas que daqui a pouco deturpa tudo porque não teve clareza na comunicação. Exato, né? exato. E é uma questão de alinhamento desde o início de um processo. Né? Quando você... A Amanda já trabalhou comigo nessa ocasião. A primeira coisa que a gente sempre conversou, olho no olho, é estabelecer como acontecem os nossos processos. Exatamente. Funciona assim. E, aliás, um elogio à Amanda, que trabalhou conosco um período, né, lá no Poe Streaming, é que sempre houve uma clareza muito grande no que ela se propunha, no que nós oferecíamos, e sempre foi uma relação muito legal, tanto é que as portas estão abertas sempre, né, desde que a gente terminou ali a primeira temporada, né, de um trabalho muito legal que a gente desempenhou lá. Por quê? Porque a gente sempre teve uma clareza muito grande em eu falar quais são as minhas expectativas e as dela para com a empresa. Então, eu vejo que a comunicação que vai dar certo é a verdade. Onde você trabalhar a verdade, né, a transparência, uma outra regra que eu tenho muito grande dentro da nossa empresa, e hoje o WhatsApp, né, que está sempre aqui, é uma facilidade, e a Amanda está lá, sabe como a gente trabalha. Eu sempre não me senti confortável, onde nas empresas que eu trabalhei, eu ficava sabendo pelos outros o que estava acontecendo dentro da minha empresa. Poxa, pela Rádio Corredor, né? Pela rádio Corredor, que não é do meu corredor, o que é pior. Corredor lá outro. fora. Pô, olha, parece que lá na emissora X está acontecendo não sei o quê, e a empresa Y, e é a tua empresa. Né? Então, uma coisa que eu vejo vital é que a gente possa estabelecer esse processo de comunicação dentro de um trabalho, onde, por exemplo, eu falo sempre para a nossa turma, qualquer anúncio que seja feito de contratação, de reforço, de estúdio, enfim, qualquer novidade, seja ela boa ou ruim, alguém que vai sair, alguém que está chegando, todas as mudanças, elas sejam repassadas dentro do nosso grupo. Para que se alguém perguntar, tu viu lá que a tua empresa, o fulano não está mais lá, ou fulano está saindo, ou fulano está chegando, para que a pessoa que trabalha comigo saiba e se sinta pertencente àquele meio que a gente está criando ali, né? Eu não gosto muito do termo somos uma família, porque nem todos acabam absorvendo isso por ser o local de trabalho e aqui é trabalho, aqui é família. Mas eu coloco muito como um time, e um time tem que saber como estão as suas peças colocadas no tabuleiro. E é o que a gente preza fazer no nosso trabalho. Exatamente. E assim, Fabiano, quais seriam os 3 tipos de comunicação empresarial que tu considera o ideal? Deixa 3, né, para ficar mais direto aqui. De forma interna? Interna. De forma interna. Primeiro, evidentemente, a comunicação direta e a comunicação olho no olho, né? Eu acredito que quanto mais, repito, né, estou um pouquinho repetitivo, mas quanto mais verdade naquilo que se fala, ela é fundamental, né, para que se crie primeiramente uma questão de confiança. E, infelizmente, inúmeras vezes, na minha própria empresa, mesmo eu hoje estando aqui para falar de uma comunicação que seja assertiva, já tive problemas de falar algo e a pessoa interpretar outra. Mas aí o que se faz para resolver isso? Se traz, volta-se para o ponto inicial. Olha, o que eu falei foi isso, o que você ouviu foi isso, vamos ver onde estão os pontos divergentes para que eles possam ser convergentes. Então, a primeira questão é realmente essa conversa olho no olho, a conversa, aquela que é a inicial, a primordial, que é a da verdade, é a do compromisso. A segunda, evidentemente, também é não verbal, e aí até se tratando de uma questão interna, mas também externa, né? A comunicação não verbal, ela fala muita coisa, principalmente quando você tem uma equipe, pessoas que também trabalham nos bastidores, e que ela possa estar insatisfeita com qualquer coisa que não seja, inclusive, do meio do trabalho, mas é uma questão externa, e ela expressa qualquer tipo de ação. É um olhar, é um balançar da cabeça para algo que ela está pensando lá do filme que ela viu, ou do time que não foi bem, mas que pode
pegar muito mal para quem está assistindo numa televisão, num rádio, ou até mesmo para quem está lá como um convidado ou como um cliente da empresa de comunicação, seja ela, na minha opinião, qual for, né? E é importante, eu sempre tentei fazer com que as pessoas que trabalham comigo em bastidores sejam muito alinhadas com o que eu penso, com o que eu falo, e eu gosto de trazê-los para o meu negócio, né? E é muito legal que, por exemplo, lá na Rádio Guaíba, eu brinco muito, né, com os operadores, lá o Leonardo Souza, o Daniel Zucco, o David Rodrigues, enfim, o Jorge Brum, lá o Latino, enfim, na Guaíba, se tratando da Guaíba, no Pô Streaming, né, a Helena Costa, o Roberto Salatino. Eu falo neles no ar para que eles também estejam pertencendo ao programa e fazendo comigo o programa, até porque eu não faço sozinho, sem eles eu não faço nada. Então, eu trago eles para estarem junto comigo, para que eles sejam aliados também nessa minha comunicação não verbal. E a terceira, sem dúvida, é a questão da comunicação coletiva, que é esse alinhamento de pensamento, né? O alinhamento do que se vai se expor de dentro para fora, porque nós que trabalhamos na mídia, vocês aqui, certamente as pessoas elas avaliam muito como vocês se comportam aqui na comunicação, tanto essa que a gente está fazendo de forma aqui, as pessoas estão nos vendo, estão nos ouvindo, e ela não se restringe a esse ambiente, né? Quando a gente sai daqui, nós continuamos sendo a Amanda de Oliveira da Ubra TV, o João da Ubra TV, o Fabiano da Rádio Guaíba depois Streaming. Então, quando a gente sai do nosso habitat, nós seguimos com esse sobrenome, que acredito que ela é uma comunicação que também vai mostrar muito do que nós somos dentro do nosso trabalho, mas que vai refletir, não há como tirar o que nós somos de essência, né? Não adianta, é um extensivo, né, Fabiano? A Não gente tem está como. aqui, mas o nosso nome, independente da emissora, enfim, o veículo de comunicação que a gente venha trabalhar, ele... Só muda o sobrenome. O né? nome e o sobrenome, né? Mas continua tudo como tem que ser. Fabiano, a gente falou um pouquinho da comunicação interna, né? Mas como é que a gente podia diferenciar essa comunicação interna da comunicação externa? Pois é, hoje eu vejo que, em se tratando de comunicação, é muito difícil fazer essa diferenciação. Porque, geralmente, quem é um profissional de comunicação, ele também está nas redes. Então, é muito fácil as pessoas verem o profissional do microfone ou da TV, verem na rua a mesma pessoa. Para eles, é a mesma pessoa. E realmente é. Então, eu vejo que é muito difícil hoje nós termos uma comunicação que não seja diferente ou congruente com aquilo que eu falo no ar. Isso é uma questão que eu, sinceramente e humildemente, eu me orgulho, é que as pessoas falam, você é o mesmo que fala lá na rádio, é o mesmo que está conversando comigo aqui, o mesmo que fala na TV, é o mesmo que me encontra lá no bar ou no supermercado. Mas tem sempre assim, né, Fabiano? Porque tu há de convir. Tem pessoas que a gente conhece através, né, das relações de trabalho, mas quando saem do seu trabalho e tu encontra elas pessoalmente, em eventos, enfim, e começa a conversar, é totalmente diferente. E uma pessoa que eu até quero comentar aqui no programa que eu conheci pessoalmente, que fiquei bem surpreendida, de que, nossa, é assim mesmo, foi o influenciador o Janho, que tem 3 milhões de seguidores, Exato. enfim. E ele, como ele é na rede social, é exatamente como ele é pessoalmente. É o mesmo então foi uma jeito, surpresa, né? o mesmo Não jeito. é um personagem, né? É uma pessoa real. É uma pessoa real. Mas E tu é vê, raro. quando tu fala essa questão da persona, né? Muitos esportes até, assim, vamos supor, o pessoal de MMA, né? Eles criam uma persona que estão lá na frente, lá querem criar aquela sensação de desafio, de um tá brigado com o outro, mas no fim, fora dali eles estão brincando e tomando cerveja junto, né? Mas essa questão da criação das personas, como é que tu enxerga isso? Eu acredito que faz parte do jogo, né? Até algumas colegas, a gente sempre brincava muito com isso, né? Da questão do personagem, né? Não, esse é o Fabiano do rádio, esse é o Fabiano da TV, mas na verdade é o mesmo. Mas havia essa brincadeira, né, dos personagens. Eu acredito que hoje ficou muito mais difícil de um profissional de comunicação ou uma empresa de comunicação não seja totalmente o que ela realmente é o tempo inteiro. Porque as redes sociais, elas estão aí para mostrar isso. E mais do que isso, eu considero que isso é essencial que hoje exista. Porque existe agora até muito menos, existia, né, uma curiosidade das pessoas de saberem o dia a dia do apresentador. Eu me lembro que no início do meu programa na Rádio Guaíba, no Contraponto, era às 10 da noite, as pessoas perguntavam, o que você faz o resto do dia? Tu dorme, joga bola, vai correr? Cara, não. Eu preparo pauta. O programa diário das 22 à meia-noite, vocês têm programa diário que sabem, exige muita coisa. E eu, como empresário, também nesse aspecto, né, eu
Eu sou um empresário que também comercializo meus espaços, então é visitar cliente, é buscar novos clientes, é criar pautas, trazer pautas que sejam interessantes. E aí vem uma outra questão que talvez tenha a ver com a relação interpessoal. Eu não faço pautas negativas. É um preceito que eu tenho comigo. Eu acho que o mundo já está muito cheio de notícias ruins. A gente hoje vive, né, uma dualidade política que ela é perigosíssima. Ontem eu estive no evento da FAMORS e lá encontrei o Cláudio Brito, que é um dos grandes jornalistas do nosso estado, trabalha aqui no Grupo Sinos. E ele falou um pouco antes de mim, depois eu acabei falando, e ele mostrou essa preocupação e eu fiz questão de entrar em coro com ele em relação a isso. Nós precisamos, de alguma forma, e aí vem muito de nós que trabalhamos na imprensa, diminuirmos esse acirramento de ânimos com a dicotomia que existe tanto na questão da política, que hoje ela é totalmente radicalizada, é direita ou esquerda, a gente viu isso também nos reflexos das eleições. Os candidatos a deputados estaduais e federais mais votados foram justamente aqueles que estavam identificados nas suas polarizações, da direita e da esquerda. Quem ficou no meio, assim, meio centro, né? Entrou com muita dificuldade, mas a maioria ficou fora. A maioria ficou fora. E isso acabou sendo, inclusive, eu tenho conversado com muitos dos políticos, que alguns se elegeram e outros que acabaram não conseguindo, mas citando isso, que essa dicotomia ela acabou fazendo com que nós tenhamos mais acirramento de ânimos e, infelizmente, a gente viu uma cena com dois caras que eu admiro dentro da política, que sempre foram muito sérios, que é em Porto Alegre o caso do Alexandre Bobadre, que é um amigo, e o vereador Leonel Hadi também, querido amigo lá em Porto Alegre, que acabaram chegando a vias de fato nas ruas de Porto Alegre. Esse fato é lamentável, embora eu conheça os dois, evidentemente, dentro da questões de estúdio, conversas de bastidores, até onde eu sei, os dois são grandes caras para os seus núcleos eleitorais, para as pessoas nas quais confiam neles. Mas esse acirramento não é culpa totalmente de um ou de outro, mas é do acirramento geral que acaba se estabelecendo. E aí, trazendo para a questão da comunicação, é uma obrigação nossa como jornalistas, como homens e mulheres de comunicação, tentar fazer com que, óbvio, não é as pessoas não terem opinião, não é isso. Nós temos que ter opinião, temos que ter postura, temos que ter lado, se possível, dentro das suas áreas. Eu, por exemplo, eu adoto uma postura de não falar publicamente. Falei agora o time que eu torço, né? A questão de 3 meses. Eu também não comento qual é o time que eu torço. E resolvi falar, porque acredito que não vai fazer diferença na vida de ninguém. E resolvi dizer que eu sempre fui gremista e tal, mas sempre respeitei o Inter, sempre adorei trabalhar com o Inter e tenho grandes amigos ex-atletas do Internacional, dirigentes, enfim. Mas na questão política hoje, dentro da minha emissora existem aqueles que se posicionam, tem os programas, né, que tratam mais, né, da questão da direita, da esquerda. No contraponto, eu adoto uma postura totalmente de isonomia e principalmente de ouvir os dois lados. E vou mais. Eu não me considero um cara que eu sou bolsonarista, eu sou lulista, eu não sou nada. Eu vou votar naquele que eu considero que vai fazer o melhor para o meu país, que vai deixar um futuro melhor para o meu filho. Exatamente. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar já a partir de agora, porque a comunicação, e aí, trazendo a comunicação, inclusive dentro das empresas, e inclusive, recebi hoje um material, já existe, se eu não estou equivocado, o nome é pressão partidária, uma coisa assim, eleitoral, que está sendo, inclusive, coação eleitoral dentro das empresas. Você tem que votar no fulano, senão eu vou te demitir. Isso não pode acontecer. Então, mudar isso... está sendo muito noticiado realmente agora. Nós vamos fazer rapidinho, gente, um intervalo e nós já voltamos com o Papo Certo. Fique aí com a gente, então. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte.
estamos de volta com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário aqui pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080. Temos conosco hoje o empresário e comunicador Fabiano Brasil, que está falando sobre a importância da comunicação nas empresas. Fabiano, qual a relação entre a comunicação e o marketing? Ah, total, né? Eu sou um cara que adoro o marketing, adoro a comunicação e adoro o que vem depois disso, que é a questão do empreendedorismo, né? A questão comercial. Eu acho que tem tudo a ver, né? E uma coisa que é muito importante em relação à comunicação e o marketing é que as pessoas elas não se enganam mais, né? Realmente elas trabalham e apostam naquelas marcas e empresas que têm congruência com aquilo que elas falam. Então, eu vejo que precisa andar muito alinhado a forma como eu vendo a minha empresa, dentro dela, de forma interna, para quem trabalha comigo, tanto para o público que eu estou assistindo e para aquela empresa que quer saber onde ela está colocando o dinheiro dela, que ela vai anunciar lá o seu próprio negócio, enfim, o seu próprio produto. Eu vejo como fundamental essa congruência. E não é algo fácil de se fazer muitas vezes, justamente porque as empresas não são uma pessoa, né? São mais pessoas. E isso não é uma crítica, mas é uma questão de se criar dentro de cada empresa. De novo, a gente vai voltar nos processos, né? Numa linha de trabalho, num processo de trabalho que venda a mesma coisa. Quem acompanha a Amanda de Oliveira, né, nas redes sociais, ela vai comprar a verdade que ela faz. Inclusive, num vídeo que ela chama o programa hoje aqui, ela conta uma história curiosa ali, né? Acho que foi do teu filho, né? Sim, que mandaram um WhatsApp para minha filha pedindo para eu mostrar o restante dos produtos que eu tinha recebido, Exato. enfim. E foi real, e é real. Isso que é legal. Tem que ser. Eu acredito que a comunicação que você está vendendo, que é da mãe, que é da empresária, que é da jornalista, que é da apresentadora, ela precisa caminhar igual com o que ela está vendendo lá na tua pastinha de marketing, né? Pastinha eu tô sendo antigo, né? Hoje é o PDF da semana. O Media Kit. O Media Kit que a gente acaba mandando. Eu vejo como fundamental e vejo que é não só fundamental, mas também complexo criar esse conceito onde a tua comunicação e o teu marketing caminhem juntos. Complexo porque quando existe uma variação de pessoas dentro de um mesmo grupo, e aí a gente volta lá para aquela primeira frase que eu disse, né? Onde cada pessoa teve a sua vivência, a sua experiência, traz agregado, né, na sua carreira o que ela aprendeu e muitas vezes na ótica da empresa não é aquilo que é o correto, a gente tem que tentar mudar isso e é um processo onde a pessoa também tem que estar realmente aberta para fazer essa mudança. O mundo mudou e eu acredito que a comunicação das empresas aliadas ao marketing para a atividade fim que a gente tem, que é evidentemente comunicar com qualidade, né, com eficiência, mas também comunicar com a lealdade aquilo que eu estou vendendo e aquele que está me comprando, ela é realmente primordial hoje no mundo empresarial. E fundamental, né? Então, agora eu quero pedir atenção aí para o pessoal de casa, que chegou a hora de nós interagirmos com os nossos telespectadores que enviaram mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos lá, então. Eu me chamo Annelise Cruz, eu moro em São Leopoldo e eu sou analista de marketing. Olha, estávamos falando sobre marketing, hein, Fabiano? De uma empresa e gostaria de me aperfeiçoar em marketing digital. Mas temos muitas opções de cursos online. O que você me indicaria? Pois eu tenho uma opinião em relação à questão, né, do marketing digital. Óbvio que eu posso aprender, só que eu não posso saber tudo. Né? Eu me lembro que numa palestra não vou lembrar a faculdade, aqui no centro de Porto Alegre, não vou lembrar o nome agora, enfim, não vou lembrar. Foi o Facese, se eu não estou equivocado. Pode ser. Fizeram uma pergunta semelhante. Existem vários cursos de várias pessoas de sucesso. Só que o que é mais importante nesses cursos de marketing é saber principalmente o que essa pessoa já construiu dentro do marketing para que você possa aprender com a pessoa certa. Porque você aprender, por exemplo, eu quero aprender a fazer marketing para vender curso. E o que a pessoa fez na vida até hoje? Vendeu curso. Não, até quero te fazer uma parte sobre isso, porque eu fiz um curso de analista de marketing de redes sociais no Senac e nossa turma era de mais ou menos 10 alunos e dos 10, tinham 3 que eles não falavam. Eles não falavam nem dentro da própria sala de aula. Então, como que uma pessoa que vai trabalhar com marketing não se comunicar vai para frente? É estranho, né? E a pergunta passou um nome Annelise. Annelise, né? Que é de marketing digital. A primeira coisa que eu falo é cuidado, né? Porque eu tenho analisado muito a congruência de quem quer ensinar alguma coisa. O que a pessoa construiu para me ensinar.
Quem é? Vai sair no fila do pão para me ensinar alguma coisa. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é analisar o histórico, né, de quem está querendo te ensinar algo, porque comprar um curso de quem só te ensinou até hoje a vender curso, não é. Eu acho que é a pessoa que tem realmente casos reais de sucesso, de que implementaram numa empresa um marketing digital que ampliou muito. E, óbvio, quando eu falo isso, e talvez isso soe uma crítica, mas não é, mas é só uma análise pessoal minha, né, como empresário, como comunicador, eu não concordo com a comunicação, com o marketing que seja apelativo para buscar um número X de seguidores. Onde eu tiver que expor e colocar o meu nome em jogo, ou fazer uma expressão que eu nunca falei, ou ter que falar mal de alguém, xingar alguém para obter o meu sucesso. Ou fazer uma dancinha. Cara, com todo respeito a quem faz dancinha, eu não gosto de fazer dancinha, porque nunca ninguém viu o Fabiano fazendo dancinha na comunicação. Mas se a pessoa sempre está dançando, tá não, ok. Aí tudo bem, aí ela vem de dancinha. Vive de dancinha. Aí ok, mas assim, sendo objetivo na resposta para a Annelise, é estudar um pouquinho quem é que quer dar esse curso para você. O que ela construiu objetivamente de sucesso para um cliente ligado ao marketing digital, para que vai ter crédito suficiente para te ensinar a ser uma profissional desse nível, né? De criar um marketing digital para uma empresa ou para você mesma e posteriormente, né, para alguma corporação. E até, Annelise, eu quero aproveitar também e somar aqui com a resposta do Fabiano, que durante a pandemia todo mundo virou blogueiro, marqueteiro, coach, cursos comprados pela internet. Realmente muito outra, bem né? observado isso que ele trouxe aqui para gente. Que a gente tem que ter cuidado da onde que vem as informações para que elas sejam realmente verdadeiras. E coach é outra, né? Não sei se dá tempo, mas só para falar... Temos uns 2 minutinhos ainda, sobre esse negócio de coaching é outra, né? Eu sou formado em coaching. Me formei em coaching em 2013. Eu fiz um curso de coaching para a minha vida, para eu aprender a lidar com algumas situações. E fiz formação, lá, que foi um tempo, não me engano, foi quase 3 meses de estudo, ligados ainda mais à PNL, que é fundamental nesse processo. É muito legal. Agora tem gente que pega e fala assim, eu sou coaching de vida. Por quê? Porque eu vivi. Que isso, porque eu estou respirando. Não, vivi. Então, ok, né? E acabou banalizando, porque tem muitos coaches de muita qualidade e que realmente fazem um trabalho muito legal para muitas empresas e para pessoas físicas também. Mas tem muito falcatrua na área. Fabiano, para finalizar então, a pandemia transformou principalmente a área de comunicação, várias áreas, mas a área de comunicação também. Quais os novos desafios e possibilidades da comunicação empresarial nesse pós-pandemia? Trabalhar cada vez mais o seu endomarketing, né? E dentro da questão da comunicação, pessoalmente, eu me considero um cara que, obviamente, todos nós que trabalhamos a comunicação, nós temos um pouquinho de vaidade, impossível. Quem dizer que não tem, está mentindo. Tem sim. Tem vaidade. Tem. Todos nós temos vaidade. Nós temos. Mas eu sempre tento fazer com que as pessoas que trabalham comigo também sejam protagonistas. Eu tento fazer com que... Óbvio, eu não posso amarrar ninguém, vai lá ser protagonista. Mas criar esse conceito acho que é fundamental. E para isso tem que realmente se buscar esse interior, se buscar aprendizado para realmente crescer num mundo que hoje muda todos os dias. E todo momento. Então eu quero aproveitar e agradecer ao Fabiano pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite de estar conosco aqui hoje no Papo Certo. Muito obrigado, Amanda, pelo convite. Obrigado, João. Convido a todos para quem quiser acompanhar no @Brasil Oficial ou no @PoiStreaming, sempre tem novidades para nós todos. Muito obrigado pelo carinho do convite. E eu agradeço o pessoal de casa pela audiência, lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com o Dr. Marcos Maffei, especialista em ortodontia e ortodontia facial dos maxilares, para falar sobre alinhadores ortodônticos. E você também é nosso convidado. Esperamos vocês e até lá!